Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Isis, eu sou farmacêutica e terapeuta integrativa e fui convidada a compor então a equipe de profissionais que está atuando no projeto Práticas Integrativas no Cuidado da Saúde Física e Mental. Se você não me conhece ainda é porque você não assistiu o vídeo da floral terapia e eu recomendo muito que você o assista. Lá eu trago algumas dicas sobre como as essências florais podem auxiliar nesse tempo de Covid, de quarentena. Então não deixe de depois ir ali no canal do Comunica FS e conhecer esse vídeo, tá certo? Saber mais sobre as essências florais. Muito bem, mas pediram para que eu viesse aqui falar sobre uma outra área que eu sou apaixonada e que eu gosto muito, que é a aromaterapia. Você conhece a aromaterapia? A aromaterapia é uma técnica terapêutica que deriva da fitoterapia. Ela utiliza óleos essenciais que são extraídos da planta, ou seja, são totalmente naturais. Mas não é porque eles são naturais que eles não podem trazer prejuízos, por isso a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar eles. Eles têm alguns princípios ativos, alguns não, muitos às vezes princípios ativos, e aí por isso a gente tem que ter muito cuidado. Eu, Isis, sempre recomendo na utilização dele utilizar ele diluído, principalmente quando a gente vai usar na pele. Mas tem uma forma que você não vai precisar diluir ele, que é nesses aromatizadores aqui, por exemplo, pessoais. Nesses aromatizadores você pode colocar direto a gotinha do óleo essencial e ficar sentindo durante todo o dia a potencialidade, a maravilha que é estar com esses óleos essenciais te acompanhando. Mas eu vou trazer para vocês aqui, mais para o finalzinho do vídeo, uma forma que também é bem interessante, que são os aromatizadores de ambiente. Aí nesses aromatizadores eu sempre indico colocar água, né? Primeiro porque eles precisam, o que eu vou mostrar para vocês, ele precisa de água. E existe aquele outro de tomada que aquece, que eu sempre recomendo que coloque um pouquinho de água também, e depois coloque o óleo essencial, porque daí ele vai diminuir a graduação do aquecimento, ele não vai aquecer de uma forma rápida o óleo essencial, e com isso você vai ter todas as potencialidades sem perder os efeitos e a qualidade do óleo essencial. Tá certo? Então eu vim trazer também algumas dicas sobre esses óleos essenciais nesses tempos que a gente está vivendo de distanciamento, de isolamento, com as notícias que a gente está recebendo, de como a gente está lidando, afinal cada um lida de uma forma com tudo isso que está acontecendo, não é mesmo? Então existe basicamente, eu separei em três grupos, mas assim, mais ou menos, né? Os três grupos são um para quem está muito agitado, tá muito com muitas ideias, está ruminando muito pensamento, às vezes não está conseguindo dormir por conta disso, tá realmente vendo só as coisas tristes e aquilo tá se deixando muito mal, tá te deixando sem conseguir então relaxar, sem conseguir parar de se preocupar tanto. Não que não seja uma coisa preocupante, mas você precisa de um momento de calma, de tranquilidade. E esses óleos essenciais eu trouxe principalmente três opções, que é a lavanda, o capim-limão e o ilang-ilang. A lavanda é um ansiolítico maravilhoso, vai ajudar muito a dormir, a trazer essa calma. É bem importante que a gente cuide, porque tem muitas pessoas que têm uma memória olfativa, então isso é de forma bem generalizada. Essas informações que eu estou trazendo são de formas bem generalizadas. Cada um tem a sua individualidade com relação a esses cheiros, tá? Mas em geral a lavanda traz muito isso, esse potencial ansiolítico, calmante, ajuda a dormir, ajuda a relaxar, diminuir a ruminação mental. O ilang-ilang é um óleo que eu acho genial. Ele é conhecido fisicamente por ser afrodisíaco, né? E emocionalmente, ele também traz uma situação de prazer. Ele muda o nosso ponto de vista com relação àquilo que a gente está vendo, que a gente está lidando. Então, se eu sou uma pessoa que tenho estado muito negativa frente às situações que estão acontecendo, o ilang-ilang vai me trazer um outro ponto de vista. Às vezes para que eu veja de uma forma mais amenizada, que eu veja de uma forma mais que não me afete tanto, ou que de fato eu veja algo bom naquela situação, né? Por exemplo, eu posso estar parada profissionalmente, ou posso não estar dando conta de fazer tudo. Não, peraí. O Ilang Lang vai falar, vai te dizer assim, olha, você está fazendo o seu máximo. Que bom que você está fazendo o seu máximo. Ou então, olha, quem sabe você está parada dessa forma, mas daqui a pouco ele pode trazer algum insight de tentar outras coisas. Ilang Lang é maravilhoso.
O capim-limão é para quem tem então uma vontade, quem gosta mais de um cheirinho mais de ervas, de chazinho. Então o capim-limão também traz esse potencial calmante, ansiolítico, ajuda a dormir, ajuda a diminuir, bem semelhante à lavanda, tá bom? O outro grupo que eu separei é para as pessoas que de fato estão bem mal, que acabam se isolando muito mesmo, e isso acaba tirando a energia da pessoa. A pessoa acaba entrando num processo de tristeza, de melancolia, de falta de vontade de fazer as coisas, de sair da cama às vezes, né? Então tem óleos essenciais que são muito interessantes nesse ponto, que são principalmente os cítricos, tá? Então limão, limão siciliano, bergamota, laranja, são óleos que são maravilhosos. Eles vão dar essa vontade de viver, esse ânimo. Além disso, também tem a canela, mas a canela a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar ela. Mas a canela ela vai dar esse potencial mais alegre, mais feliz, né? Mais animador. O ylang-ylang também vai ajudar, e aí nesse caso eu recomendo juntar um cítrico com o ylang-ylang, por exemplo, tá? Bem interessante essa combinação. O outro grupo, na verdade, é um grupo mais geral, mas que aborda situações bem diferentes. Um óleo essencial que é muito interessante é a manjerona. Manjerona é um óleo essencial anti-estresse. Então, assim, passei o dia trabalhando em home office, em reunião, não aguento mais. Tudo que eu quero é ficar em casa parada, sem fazer nada, relaxar, conseguir dormir direito. Manjerona é um óleo essencial maravilhoso. Particularmente eu, Isis, não gosto do cheiro desse óleo essencial, mas o efeito dele é sensacional. O que eu faço então? Eu diluo ele, faço uma diluição, por exemplo, 1 colher de sopa de óleo vegetal para 1 gotinha do óleo essencial, e eu passo ele aqui atrás da nuca. Por quê? Porque daí eu não sinto o cheiro dele. Ou então eu passo ele na sola do pé. Nossa, é revigorante, é maravilhoso. Então o óleo de manjerona é um óleo que é bem interessante da gente utilizar. Outro óleo muito legal é o óleo de olíbano. É um óleo que é um pouquinho mais caro, mas é um óleo que traz uma introspecção muito legal, muito grande, onde a gente consegue então acessar o nosso eu interior e até o nosso eu superior, né? Para trazer então insights, para trazer então boas energias, para que a gente trabalhe esse processo de autoconhecimento dentro dessa quarentena, para que a gente entenda melhor então o olíbano, às vezes junto com o ylang-ylang, vai dar um blend que a gente chama, né? Um mix de óleos bem interessante para esse processo de visualizar-se internamente, conhecer-se internamente e com prazer, vendo as coisas boas, vendo aquilo que você é magnífico no que faz e no que pensa e no que em como está passando por essas situações. Outro óleo que eu recomendo muito, e esse óleo já é assim mais voltado para quem tem, por exemplo, choques emocionais, né? É o óleo de cedro. O óleo de cedro ele tem uma ideia de no emocional de fortalecer o nosso emocional. Ele é bem indicado para questões de luto, né? Quando a gente então perde um ente querido por conta dessas seja do Covid ou não, mas enfim, quando a gente tem esse processo de muita tristeza, de um choque, de um trauma, o cedro ele vai ajudar bastante neste processo de luto, realmente para fortalecer, para a gente poder introspectar isso de uma forma mais leve. Como eu falei no vídeo da floral terapia, é importante a gente vivenciar esse luto, mas é importante que a gente saiba como vivenciar ele da melhor forma para que a gente possa lidar com isso de uma forma melhor, né? Então o óleo de cedro é bem interessante e pode-se fazer um mix desses óleos que eu falei, né? Baseado nas tuas necessidades. Cada um age e responde de uma forma a essa situação que a gente está vivendo. Então dá pra gente fazer uma mistura, dá pra gente utilizar esses óleos essenciais de forma única, né? Eles simples, como dá também pra gente fazer essas misturas de óleos essenciais. Fora isso, me lembrei aqui agora, existem alguns óleos essenciais que podem ajudar muito de forma fisicamente para quem está sentindo dores, tá? Óleos de hortelã-pimenta, também diluído da mesma forma como eu falei, 1 colher de sopa de óleo vegetal para 1 gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, passar eles nos músculos, assim, quando a gente dorme mal, né? E sente aquelas dores, ou quando a gente está realmente muito tensionado de forma muscular.
ele tem componentes anti-inflamatórios e analgésicos muito interessantes. Mas tem que ter todos os cuidados com todos esses óleos, tá? Alguns, por exemplo, têm potenciais de serem antihipertensivos, ou seja, para quem já utiliza algumas medicações, por exemplo, antihipertensiva para diminuir a pressão, esses óleos essenciais podem diminuir ainda mais, né? E para quem já tem, por exemplo, pressão baixa, ele pode também ajudar a diminuir essa pressão mais ainda e talvez ter crises hipotensivas. Isso com o uso frequente, em altas quantidades e tudo mais. Eu estou aqui recomendando sempre que você utilize de forma racional, diluída, em momentos que você esteja realmente introspectando aquele óleo essencial, onde você realmente esteja utilizando ele conscientemente, tá? Além disso, por exemplo, eu citei o óleo de canela. O óleo de canela ele pode ser ele pode ajudar a aumentar a pressão arterial. Isso com uso frequente, como eu falei, em altas quantidades. Então é interessante a gente ter esse cuidado na utilização dos óleos essenciais. É sempre bom a gente perguntar para um farmacêutico, para um aromaterapeuta, né, para quem trabalha com esses óleos essenciais, a melhor indicação para o momento e como utilizar eles. Mas, de forma bem geral, você diluindo bem, como eu expliquei aqui, e utilizando de formas esporádicas, os óleos essenciais são bem interessantes, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, de curtir o Comunica FS aqui no YouTube, lá no Instagram, para que você fique sabendo de todas as práticas integrativas que estão então sendo divulgadas por esse grupo desse projeto, que está maravilhoso, e que você possa utilizar isso a seu favor dentro desses momentos de distanciamento e isolamento, tá certo? Além disso, não deixe de assistir o de Floral Terapia sobre as essências florais, que também podem auxiliar muito nesse processo. Eu deixo aqui o meu beijo. Me deixa à disposição se você quiser mandar algum direct para a Comunica FS, para poder, eles encaminham para mim e eu posso auxiliar. O que eu puder fazer, estou à disposição, tá bom? Um beijo, se cuidem!